No último vídeo eu falei bastante... Último, talvez não, que é o Viver Intencionalmente. Eu falei bastante sobre como que é a intenção para a vida, como que é importante isso, como a gente vive, cria hábitos e entendimentos de como que a gente se intenciona para a situação e acaba vivendo intencionalmente e, consequentemente, tendo uma relação melhor com a própria vida e consigo mesmo. Eu falei muito sobre o self, sobre o eu, como que a gente se relaciona com nós mesmos e fiquei muito fechado nessa visão pessoal. Acredito que posso ter passado às vezes uma ideia um pouco contrária sobre a gente se fechar para nós mesmos, mas é ainda muito importante, além de viver intencionalmente e prestar bastante atenção em si mesmo, é importante também saber conviver com os outros, viver socialmente. É uma parte da nossa vida e a gente não deve ficar exclusivo a um ou outro. Então vou falar rapidamente um pouquinho sobre isso, porque eu achei que foi necessário explicar que existem outras perspectivas, que aquilo, viver e olhar para si mesmo, era só uma base que a gente precisa para começar a entender nosso propósito, só que quando a gente começa a entender nós mesmos, fica muito mais fácil e muito mais interessante viver em comunidade. Eu estou tentando fazer um pouco diferente, eu preciso lá comprar meu remédio para regular minha pressão e eu estou pensando em pegar um café. Eu não fui comprar café. Não esqueci que tinha poucos lugares aqui perto de casa. Poucos mesmo. Tem um posto e uma padaria. E ambos os cafés lá são extremamente ruins, então não comprei. Aí eu vim pra casa. Eu vou lá no horto, né? Tinha passado um dia já. E tinha aquele... Depois que eu voltei da farmácia, resolvi editar outro vídeo. Aí hoje eu falei, vou sair, vou lá no horto. Fazia muito tempo que eu não ia lá, eu tava muito afim de testar, fazer uns b-rolls lá com a câmera, ver como que ia ficar e tal. Aí na metade do caminho eu vi uma cena e falei, vou tirar uma foto desse lugar e tal. Aí tirei a câmera da bolsa, quando eu fui clicar, não tinha cartão. E eu esqueci o cartão aqui em casa. Aí eu voltei tudo atrás. E cá estou, nesse calor, sem motivação nenhuma pra voltar lá no horto. Então eu decidi fazer o resto das coisas aqui, porque tá muito quente, eu não vou voltar. Eu faço tudo a pé, eu não tenho carro, então é um pouco chato ir pros lugares a pé nesse calor. Eu tava até disposto porque eu preciso andar, eu gosto de andar e tal, mas eu não ia fazer isso 2 vezes. Então, é isso. A gente esquece. Mas vamos voltar pro assunto que eu tava falando, que era porque é importante entender a si mesmo para depois conseguir ter uma sociabilidade nesse mundo. Quando eu tava falando sobre o viver intencionalmente, ele envolve, querendo ou não, muita perspectiva sobre como nós vemos o si mesmo, né? Como nós interagimos com nós mesmos, como a gente começa a se perceber no mundo de uma forma no qual a gente determina as coisas que a gente quer, a gente começa a responsabilizar pelos nossos próprios atos e começa a ter essa intencionalidade perante a própria realidade. E não tem como fugir muito da perspectiva sobre falar sobre de si, de observar muito a si. A intencionalidade, tudo bem, ela pode também estar vinculada a como que a gente percebe e lida com os outros e como que a gente se relaciona com eles. Mas eu acredito principalmente na questão que
Para que a gente consiga ter uma boa vivência com a sociedade, com o mundo externo, além de nós mesmos, é interessante que nós saibamos também viver com nós mesmos. Enquanto isso for um impasse, enquanto isso for uma problemática, a gente acaba levando muito nossos problemas para os outros, a gente acaba descontando muito a nossa parte emotiva nos outros, a gente cria uma relação não tão saudável com o resto das pessoas para com a sociedade em si. Então, por isso que naquele vídeo eu me foquei muito em falar sobre o próprio ser, como ele se vê, como ele se entende, como ele se relaciona. Não se relaciona com o externo até então. Porque quanto melhor a gente entender o que está acontecendo com a nossa mente, melhor quando a gente entender quem nós somos e como nós agimos, o que gostamos, do que queremos, é mais fácil a gente criar essa determinação de como eu vou estar diante dos outros. Se eu vou estar sendo uma figura só falsa, se eu vou estar me forçando a viver situações que eu não queira por causa dos outros, e como que eu me percebo me comportando diante deles. Porque acontece muito da gente diferenciar o como a gente trata certas pessoas de outras diante a intimidade e como a gente convive com os outros e como que a gente convive com nós mesmos. Às vezes não vive e não está dentro do mesmo espectro e ambiente assim, de comportamento. Então é importante saber quem se é também para poder aprender a viver em sociedade. É importante saber quem se é para poder ser mais de si diante o resto das situações. E acredito que todo mundo fazendo isso contribui muito para com a sociedade em si. Se todo mundo sabe por que se comporta de tal maneira, como consegue se perceber diante das situações, consegue perceber como que vai agir diante das situações, ela também sendo intencional para com fora, não só consigo, a partir do momento que entende a si mesmo, é bem melhor, talvez, a possibilidade de que as pessoas sejam mais compreensíveis, tanto com elas mesmas quanto com os outros, se percebam melhor diante das situações e consigam agir de uma maneira muito mais interessante. Tornando assim a convivência muito melhor. Então, é por isso que eu não toco muito no assunto, mas também acho muito importante. Então, nesse vídeo eu só resolvi falar um pouco sobre isso, porque eu acho fundamental olhar para si, e eu me prezo muito nesse desenvolvimento de si mesmo, de entender ele, cada vez mais, a gente sempre tentar se reconhecer, mas isso não quer dizer que eu deixo o resto de lado. Tudo bem que eu não tenho uma boa relação de comunicação com os outros, mas é uma coisa que eu sempre estou tentando também, sempre estou tentando melhorar, porque isso também é igualmente importante. Não dá para viver sozinho, a gente não está sozinho. Então, aprender a viver consigo para também eu conseguir aprender a viver com os outros é uma coisa muito interessante.